Já pensou em dobrar sua aposentadoria? É isso mesmo. Ô Fabrício, mas como assim dobrar minha aposentadoria? Pois é, ter duas aposentadorias. Você, trabalhador convencional, já faz a sua contribuição para a Previdência Social, não faz? Você pode ter uma outra previdência, só que no caso é a previdência privada. E lá na frente, depois de 30 anos trabalhados, você ter duas aposentadorias. Talvez seja um pouquinho difícil você, ao invés de 30, trabalhar 15 anos e ter um padrãozinho legal. Mas se você jogar lá para 30 anos, é muito mais fácil de você conseguir ter as duas aposentadorias. Só que quando a gente fala da previdência privada, tem muita gente que tem bastante dúvida. Mas como funciona? Quais são as principais vantagens? Para isso, eu trouxe aqui o Michel Dazi, que é especialista de produtos da Principal Claritas, para responder bastante perguntas sobre o tema. E se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai saber as principais vantagens da Previdência. Você vai saber a comparação dela com produtos que surgiram esse ano no mercado financeiro e também de cabo a rabo, o que fazer, onde contratar, onde caçar as informações e quem sabe até você já tem a conta em algum lugar que tem uma previdência, um produto bacana aí para o seu perfil. Então fica ligado até o fim dessa entrevista que começa depois da vinheta. Eu estou aqui com o Michel Dazi, especialista de produtos da Principal Claritas. Seja muito bem-vindo, Michel. Imagina, obrigado aí vocês da Moneyplay, Fabrício, pelo convite de poder contribuir um pouco sobre o mercado de previdência privada. Pô, com certeza. Tem muita gente que tem bastante dúvidas sobre o tema, né? E é um tema que está cada vez mais procurado, né? As pessoas estão se preocupando muito com o futuro e a gente sabe que ali do INSS a gente não tem muita confiança ou muita esperança de receber uma boa renda lá na frente, tá? Então vai render bastante esse episódio aqui porque tem bastante coisa que o pessoal foi mandando aí pra gente poder perguntar. Tá, agora eu já queria entrar num ponto que é meio delicado, Michel. Ao longo dos anos, a gente viu muita gente começar a falar de investimentos na internet, e o que é muito bom, o mercado começou a ser um pouco mais conhecido, só que ao mesmo tempo a gente viu muita gente batendo no produto que é o protagonista desse episódio, que é a previdência privada. Por que, que o pessoal deu muita pancada em previdência nos últimos anos? Por que, que ainda tem uma galera que tem um preconceito com a previdência privada? Olha, previdência privada, a gente viu uma grande reforma nos últimos anos, principalmente na parte de regulação e também no mercado de distribuição. Novos entrantes, novas distribuidoras, trazendo mais diversidade de produtos. Acredito que no passado a gente tinha produtos muito conservadores, com taxas relativamente altas, mas que não faziam jus a um montante que é um investimento de longo prazo. Então, a falta de opções de gestores e a falta de opção de tipos de investimentos talvez era algo bastante criticado no passado. Uhum. E aí isso fez com que o pessoal criasse esse preconceito ao longo dos anos, mas que agora eu tenho visto até um pessoal assumindo um meia-culpa ali, pedindo desculpa para o produto, né, e mudando um pouquinho o discurso nos últimos anos. Mas esse ponto de lá atrás, as regras, ser um produto caro, às vezes com uma gestão meio ruim, fez com que o pessoal carregasse isso até um pouco, pelo menos nos dias de hoje. Exato. Além da parte de gestão, a gente tinha uma questão de taxa de carrego, né? Boa parte das distribuidoras, eles cobravam uma taxa de carrego, e aí, seja na entrada, seja na saída, que acabava punindo quem estava poupando. Mas a Previdência, ela é um veículo muito bem feito. Se você souber aproveitar, ele pode ser fiscalmente bastante interessante para você. Uhum. Bom você entrar nesse ponto da parte fiscal, porque tem algumas, tanto uma modalidade quanto algumas opções ali na Previdência, falando do regime tributário mesmo, que são grandes vantagens para o investidor, né? A gente falando do PGBL, que é uma modalidade, a tabela regressiva, tem a questão também do come cotas, tudo isso é vantagem fiscal para o investidor, que muita gente não sabe qual que é a diferença, por que que tem vantagem. Você podia dar um pouco mais de detalhes do PGBL, tabela regressiva, do come cotas também? Claro, o PGBL, ele geralmente é indicado para quem faz uma, é, declara seu imposto de renda de uma forma mais completa, né, não na simplificada, e ele te garante um desconto de até 12% na base de cálculo do seu imposto de renda. O que que isso quer dizer? Que Uhum. você não vai pagar imposto? Não, quer dizer que você vai postergar esse imposto
para quando você resgatar o seu dinheiro do seu plano PGBL. Isso pode te dar, no mínimo, se o seu investimento não render nada, pelo menos um desconto de 12,5% de imposto. Agora, se tem a parte também da tabela regressiva. A tabela regressiva significa que por quanto mais tempo você ficar, menos imposto de renda você vai pagar. Se você ficar por pelo menos 10 anos, o seu imposto de renda que você pagaria na fonte 27,5, investindo num plano de PGBL, você consegue, depois de 10 anos, pagar apenas 10% de imposto de renda. É uma grande economia e para quem está investindo, além de ser uma economia de imposto, você está rendendo sobre um valor que você teria pago no passado. Uhum. É, tem esse ponto aí que as pessoas têm mais familiaridade com a tabela regressiva de imposto de renda nos investimentos, falando mais de renda fixa, né? Que a tabela também é regressiva, mas ela começa ali nos 22,5% e aí desce até os 15%. Então, na Previdência, aí independente se é PGBL ou VGBL. O PGBL você pode abater da base de cálculo do imposto de renda, mas no VGBL, que também tem a tabela regressiva, nos dois ali você consegue pagar só 10% de imposto lá na frente, né? Não, exatamente. E para efeitos de contas, a gente consegue até comparar um produto de previdência com um fundo correlato, que renderia a mesma coisa, e uma renda fixa. A gente acabou fazendo um exercício aqui. Se você tivesse 100 mil reais investidos em um fundo que rende 8% ao ano, se ele for um fundo comum, você vai estar deixando de ganhar depois de 10 anos 9 mil reais só no diferencial de imposto que você vai pagar. Se for uma renda fixa, são 5 mil reais. Então você tem uma diferença e um incentivo de fato para você fazer o investimento em previdência. Uhum. E aí isso entra também a conta considerando o come cotas. Isso Falamos considerando tudo, come ou não? cotas. Você tem esse diferencial de 9 mil reais porque você tem um come cotas e um fundo aberto. E isso vai te, Uhum, ao longo do tempo, deixando uma base de investimento menor. Enquanto no fundo de uhum, previdência você não tem essa incidência, então você vai ter um montante maior quando você for resgatar. certo. Rapidamente, só para o pessoal que está acompanhando a gente aqui conseguir entender também. Come cotas é o quê? Come cotas é um imposto de renda que os fundos abertos pagam semestralmente. Existe uma diferenciação, obviamente, para fundos de ações, mas os outros fundos, principalmente os de longo prazo, pagam 15% semestralmente, os de curto prazo, 20%. Come cotas é basicamente o imposto de renda que você paga sobre os ganhos semestrais de um fundo. Pronto, tá explicado aí para o pessoal que tinha essa dúvida, né? Nunca ouviu falar às vezes do come cotas, ou já ouviu falar, mas não sabia muito bem o que que era. Agora, para o gestor, Michel, o gestor, por ter esse dinheiro mais para um longo prazo, ser um produto que é mais voltado, mesmo ali para aposentadoria, né? O pessoal sempre, quando pensa em previdência, já vai associar isso a um planejamento mais de longo prazo. Dá uma tranquilidade maior para o gestor poder trabalhar com esse dinheiro? Ah, com certeza. Acredito que quando as pessoas investem para o longo prazo, elas estão dispostas a correr um risco um pouquinho maior. Nada diferente do seu apetite de risco. Cada um sabe quanto ele consegue aguentar de risco, mas o gestor de previdência, como a gente está olhando horizontes de investimentos de 5, 10, 15 até 20 anos, ele consegue trabalhar posições um pouco mais estruturais que gestores em fundos abertos, eles precisam ficar olhando mais no dia a dia, contra o CDI, e é uma tarefa um pouco mais difícil. Entendi. Então tem essas vantagens aí, né? Ele trabalha, você não trabalha ali acelerando tanto, ele pode ir um pouco mais tranquilo, mais sossegado, tem mais tempo ali para poder fazer posição, para poder montar a estrutura do fundo, né? Isso pode até gerar retornos mais interessantes no longo prazo. Alguns Uhum, posicionamentos, principalmente de gestores ativos, eles demoram um tempo um pouco maior para maturar. Seja, eu acredito que a bolsa vai chegar em tal patamar, mas isso pode chegar em um mês, em 2 meses ou em um ano. O gestor de um fundo de previdência ele tem um pouco mais de tempo para chegar na maturação da sua tese do que um gestor de fundo aberto, que de fato ele está lutando ali no dia a dia. certo. A gente falou agora do gestor do fundo, né? Mas
para o investidor fazer a própria gestão e encaixar a previdência na carteira dele. A pessoa está assistindo a gente aqui e vai falar, pô, legal, mas eu já invisto em renda variável, já tenho minha reserva de emergência, tenho uma posição ali em renda fixa também. Agora, para fazer a sua própria gestão de carteira, como que eu consigo encaixar a previdência privada na minha carteira de investimentos? É, previdência privada, ele vai fazer parte da sua carteira como um todo. Então, você Hum, primeiro precisa analisar a sua carteira. Qual que é o seu objetivo? Por que que você está guardando esse dinheiro? Por quanto tempo você está guardando esse dinheiro? Qual que é o seu apetite de risco? Você aguenta grandes oscilações, poucas oscilações? E qual é a liquidez que você precisa? Ah, esse dinheiro eu vou precisar em 3 anos para comprar um carro. Ou esse dinheiro não, eu estou guardando para minha aposentadoria, o dinheiro para pagar a escola do meu filho. Depois que você fez sua tarefa, você tem de olhar, e principalmente os investimentos de mais longo prazo, você deveria considerar alocar em previdência, sempre compondo de acordo com a sua carteira, que não é previdência. Isso faz hum. parte de todos os seus investimentos. E aí tem vários perfis de risco, né? Também de fundos de previdência hoje, tem até 100% em renda variável, né? Algumas, ou mais pesados, né? Em renda variável. Tem que acompanhar a carteira que a pessoa já tem, acompanhar o perfil de risco que o investidor ele já tem, mesmo na previdência. Isso tem que ser replicado. Exato. O cliente ele não pode fazer uma diferenciação tão grande entre os investimentos dele e o de previdência, até porque o risco e a pessoa, quando olhar o extrato, ela vai sofrer as mesmas consequências com as variações. Então, se você não se sentir muito Hum. confortável com uma variação muito alta do seu portfólio, não é porque ele é previdência ou porque ele é um fundo aberto que você vai deixar de sentir esse estresse e vai querer fazer modificações. Uhum. É, tem gente que fala que o jeito certo de você investir é você olhar o extrato mínimo possível, né? Que aí você toma boas decisões. Acho que para a Previdência serviria bem, né? Porque o pessoal costuma não olhar tanto como vai olhar às vezes uma carteira de ações, né? Então dá mais certo. Bom, tem um produto que surgiu esse ano, inclusive, que já atraiu milhões aí do mercado na emissão, que é o Renda Mais. É um título público, que é o Renda Mais, que foi criado com um propósito muito mais visando o longo prazo. Tá? Vocês encaram, vocês estão mais no setor de previdência, encaram que ele é um concorrente da previdência privada, pode ser colocado dessa forma, o Renda Mais? Olha, ele é um concorrente, porque ele é um ativo que está no mercado, é um título do governo, da dívida do governo de longo prazo, mas ele é um complemento. Novamente, o seu portfólio de investimento ele precisa ter uma diversidade de ativos grandes para que você também não dependa apenas de um ativo e também tenha oportunidade de capturar ganhos em outras classes, seja em bolsa, seja no mercado de crédito, seja no próprio mercado de renda fixa. Então, você tem, ou em alguns multimercados, dependendo do cenário, você precisa ter uma alocação diversificada para compor seu portfólio. Tem até Uhum. estudos antigos e novos mostrando que o grande contribuidor para a rentabilidade de uma carteira é a forma como você aloca seus ativos do que simplesmente você colocar todos os ovos em uma única cesta. É, todo mundo fala sobre essa questão da diversificação, é bem importante mesmo. E aí, o Renda Mais ele é um tesouro que vai replicar a inflação e vai dar uma taxa extra ali, visando mesmo o longo prazo. Então, ele pode servir como talvez um balanço de carteira pensando também no longo prazo. Então, um não anula o outro, né? É isso que eu quero dizer. O Renda Mais não anula a Previdência também não anularia o Renda Mais para quem gostaria de ter uma posição um pouco mais pensando na renda fixa, IPCA, essas coisas. Não, não mesmo. E até se você pensar, caso você encontre um investimento de previdência que renda algo similar, no final do processo, depois de 10, 15 anos, quando você for resgatar, no Renda Mais você vai pagar 15% de R, na Previdência 10. Então, também tem os Uhum. diferenciais e os balanços que você precisa analisar. Entendi. Você comentou um pouquinho sobre o gestor, né? A questão do dinheiro de longo prazo, ele tem um pouco mais de facilidades, mas a regra que se aplica a um gestor de fundo convencional é a mesma que se aplica a um gestor de fundo de previdência? Ou tem algumas regrinhas ali diferentes para quem vai fazer a gestão de um fundo previdenciário? As regras são um pouco diferentes.
Para o mercado previdenciário, ela é um pouco mais restrita, até para que dê segurança maior para os investidores. Você precisa, num fundo de investimento, você precisa de um gestor, um administrador e um custodiante. Para um fundo de previdência, além desses três agentes, você precisa de uma seguradora. Então, o nível de segurança e o nível de diligência para um investimento de previdência, ele é maior do que no mercado aberto. Uhum. Essa parte da seguradora, tem alguma seguradora que você pode citar que tenha algum envolvimento nessa parte de previdência também? Claro, a gente tem grandes distribuidores que atuam nesse setor, sejam os grandes bancos, Uhum, o próprio Banco do Brasil tem a Brasilprev, o Itaú tem o uhum. Itaú de Previdência, e as novas, né, as plataformas digitais, como a XP, o BTG, também possuem suas opções de mercado de previdência. Hoje a oferta é bem grande no mercado. E para achar as informações dos fundos, dos gestores, como que o investidor ele pode buscar esse tipo de informação? O investidor pode entrar nos sites das gestoras que têm fundos de investimentos. Uhum, Nós aqui da Principal Claritas temos alguns produtos. Então, se você entrar no nosso site, você vai ter material de divulgação, o regulamento do fundo. Caso você queira ter algo mais específico, você pode buscar diretamente na CVM ou na SUSEP. Hoje é tudo muito transparente. E até no próprio site dos distribuidores, eles fornecem quase todas as informações sobre os fundos. uhum. Se às vezes você entrou lá no site de um distribuidor, tá meio com o pé atrás, vai na CVM, na SUSEP e acha o que precisa, né? Exatamente. Hoje é 100% transparente o mercado. Ótimo. Interessante. Tem um ponto que a gente levantou de informação aqui, Michel, que é sobre a aposentadoria. Tá? A aposentadoria média hoje do aposentado do setor privado aqui no Brasil é de R$ 2.303,80, tá? Segundo o Globo.com. Só que a gente sabe que tem muita gente que é CLT hoje e vai passar o resto da vida CLT. E muitas pessoas que ainda não entraram no mercado, mas que vão traçar uma jornada aí CLT para o resto da vida. Tá? Então, olhando por esse cenário, para construir uma segunda aposentadoria, a Previdência ela é uma ferramenta que pode ser considerada dessa forma para quem vai trabalhar CLT a vida inteira. Ah, vou ter uma segunda aposentadoria, vou fazer pela Previdência. É possível? O que você enxerga disso? Com certeza. Claro que tudo vai depender de quanto tempo você está investindo, porque isso é um fator bastante importante no montante que você vai acumular, mas a previdência é um veículo extremamente importante para você que quer fazer esse complemento da sua renda. Você precisaria pelo menos guardar 10% do seu salário, é uma regrinha de bolso bastante falada. Quanto mais você guardar, melhor, mas essa com certeza faria diferença no seu futuro. Até pelos motivos fiscais que a gente comentou, do imposto de renda, a forma como Uhum. você vai conseguir gerir esse dinheiro um pouco mais para o longo prazo. Uhum. E aí, pensando na questão do tempo que você falou, né? Quanto mais tempo tiver, melhor. No Brasil, o homem, a gente pode colocar aí que vai trabalhar uns 45 anos para começar a receber do INSS. A mulher vai trabalhar uns 40 anos para passar a receber do INSS também. E assim, na Previdência, esse é o prazo médio que as pessoas também teriam que investir? É algo similar a isso? Ou não? Você tem um número aí, uma média de quanto que o brasileiro, quanto tempo ele passa investindo em Previdência para depois começar a ser beneficiário do plano? Olha, eu não tenho esse número, mas como eu disse, existe uma regrinha de bolso que pelo menos 20 anos você guardando, você já consegue ter um bom conforto na sua aposentadoria, dada a sua perda de renda quando você entra para o INSS. Certo. Então, 20 aninhos aí é um prazo legal para o pessoal manter contribuindo. Tá? Vai depender muito do valor e da expectativa que a pessoa tem de recebimento lá na frente, né? Mas 20 anos é um prazo interessante. Exato. É um prazo bastante razoável e você consegue ganhar os benefícios dos juros compostos ao longo do tempo. Sim. E aí, com o adendo que você comentou também aí umas vezes já, a questão tributária, né? Passando para a tabela regressiva, já está bem enquadrado ali dos 10%. Né? Exato. Fazendo bons investimentos, você conseguiria ter uma rentabilidade superior a outros ativos. E tem um outro ponto que muita gente tem dúvida, né, quando está investindo na Previdência, tá, mas
o meu fundo agora não está performando legal, ou eu estou vendo aqui que trocou a gestão, eu quero mudar de estratégia. Tá? Qualquer fundo do mercado você vai lá e resgata. Na Previdência tem essa mesma facilidade, você vai lá e resgata, ou como que funciona essa parte de migrar o fundo a partir do momento que você queira mudar a estratégia, por exemplo? Não, perfeito. Esse, na verdade, é um outro ganho da Previdência. Num fundo aberto, você teria que resgatar, pagar o imposto de renda sobre todo o lucro que você obteve no período investido. Já num fundo de Uhum. previdência, você faria uma portabilidade. E essa portabilidade você consegue trocar a gestão sem a incidência de imposto de renda, porque você não está resgatando o seu fundo. O que você está fazendo é simplesmente a troca de um gestor por outro. Então você consegue fazer ainda essa troca dentro da sua carteira, poupando ainda o imposto, postergando o pagamento desse imposto, na verdade. Uhum. Então isso também entra com mais uma vantagem tributária da Previdência. Você não precisa resgatar e ser tarifado agora. Você pode manter o saldo bruto lá e aí ele vai continuar rendendo lá na frente, em outra gestão, né? Porque aí você fez a portabilidade, em outra gestão lá na frente, se você quiser resgatar, aí sim seria tributado. É isso. Exatamente. Isso te facilita até fazer um rebalanceamento de carteira, mas Uhum. é um benefício bastante interessante dos fundos de previdência. Até porque hoje a gente tem uma diversidade enorme de opções. Certo. E aí tem um ponto, né? Vamos supor que a pessoa guardou pelos 20 anos que você comentou, tem um saldo interessante lá, só que ela quer passar a receber. Fala, não, agora eu quero esse dinheiro aí gerando para mim uma aposentadoria. O que que a pessoa pode fazer? Como que é essa transição de eu não quero mais pagar, passou os 20 anos, eu quero passar a receber? Como que funciona essa parte? Você passa do período de acumulação natural, existem planos que você tem uma data definida para você fazer a sua acumulação. Posteriormente a essa data, eles chamam de desacumulação. Você faria pedidos de resgates, e aí você teria que checar dentro do contrato que você tem, se é semestral, anual, mensal. Existem, obviamente, algumas contas falando que a cada 4 vezes do ano você consegue fazer um resgate com um benefício aí fiscal, mas obviamente você precisa consultar exatamente o fundo que você contratou, a sua seguradora e entender como está esse contrato no seu plano. Uhum. Mas é um processo simples esse, então. Você pode decidir receber uma pensão mensal ou fazer resgates mais periódicos, né? Resgata tudo de uma vez ou resgata em periodicidades diferentes, trimestral, semestral, é possível fazer isso. Exatamente. Tudo depende do plano que você estabeleceu na hora de fazer o contrato. Mas todos Uhum. os tipos de modalidades são possíveis. Certo. Muito bom, Michel. Então, acho que deu para esclarecer bastante dúvida do pessoal, né, a respeito de previdência. É um produto, como eu falei lá no início, que tem chamado mais atenção das pessoas com o passar do tempo, né? Muita gente preocupada aí com o INSS mesmo, sabendo que não vai dar para contar, para manter um bom padrão de vida lá no futuro. E aí as pessoas têm ido muito mais atrás de previdência privada. O mercado que vem crescendo também, junto com os investimentos em bolsa, né? O mercado de capitais tem se desenvolvido bastante aqui no Brasil. Agora, para a gente poder finalizar, como que o pessoal te encontra, como o pessoal acha a Principal Claritas também. O pessoal pode mandar um e-mail para contato@claritas.com.br ou nos seguir nas redes sociais. Somos Principal Claritas em todas as redes sociais. Mandem perguntas e a gente consegue responder um a um. Ótimo. Muito obrigado pela participação, Michel. Imagina, muito obrigado aí a Moneyplay. Espero poder ter contribuído de uma forma adequada aí sobre o mercado de previdência e qualquer coisa conte com a Principal Claritas. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau.